Ah, que legal. Estamos começando mais um Pode Eletrificar. Eu sou o Marcos Nogueira, sócio e cofundador da GreenV. Eu sempre muito bem acompanhado de Marina Coppola. Seja bem-vinda, Marina, para mais uma. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. E esse baby, como é que tá? Tá aqui, firme e forte, chutando um monte, querendo participar aqui do Pode Eletrificar total com a gente. Será que dá pra gente ir por mais umas 2 gravações ainda? Eu tô trocando bastante ideia com ele aqui pra dar uma segurada, a gente conseguir terminar a nossa temporada toda aí de entrevistados. Que bom. Hoje, além de convidado, a gente tem aqui um embaixador, né? Embaixador da GreenV. Muito legal, né? Muito legal. Posso apresentar ele aqui com a gente? Vamos logo. Todo mundo já conhece, ele que já virou a propaganda aí, né? A gente fazendo uma divulgação Ele vive nas nossas redes sociais, né? Exatamente. Figurinha carimbada, né? Carimbada, alguns meses já. E torna o nosso universo, ajuda a gente nas divulgações que a gente tem aí como propósito, como GreenV, né? De educar cada vez mais a população. E ele tem um papel fundamental ali dentro com a gente, né? Apresenta então esse camarada, vamos ver quem que é. Estamos aqui com o Matheus Afonso. Tudo bem, Matheus? Tudo bem? Seja bem-vindo, Matheus. Vou falar um pouquinho de você aqui numa mini bio que, com 20 e poucos aninhos, já é de tirar o chapéu, tá bom? Formado em Direito, já com OAB. Chancelado de OAB total. É fundador da Electricar BR, que é hoje um dos portais, né, de conteúdo nas redes sociais, que de certa forma está disseminando mobilidade elétrica sustentável, está conseguindo uma notoriedade extremamente bacana e é um dos principais influenciadores dessa área hoje. Ter ele como embaixador da marca GreenV é uma honra pra gente, né, Marcos? É assim, Marina, eu queria, inclusive, aqui contar para quem está ouvindo e assistindo a gente que esse mês agora, final de mês e começo de mês, né, a gente completa 1 ano de parceria com o Matheus. É verdade. E dizer que a GreenV, Matheus, está muito feliz, né, de ter você no nosso time, ter você como embaixador da marca, e a gente tem crescido junto com você. Obrigado por tudo que você tem feito pela GreenV, tá? Então, obrigado por ter aceitado o convite, que a gente bater esse papo gostoso sobre mobilidade elétrica, tudo que a gente ama, né, que é falar sobre carro elétrico, falar sobre infraestrutura, falar sobre educação. Então, seja bem-vindo, vamos lá. Obrigado. Sim. Só tenho palavras para agradecer a vocês. De fato, é 1 ano, né? Vai fazer 1 ano mês que vem que a gente tá junto. E eu agradeço pessoalmente, porque realmente foi uma parceria bem bacana e acho que é muito bacana também para o consumidor na ponta, né? Porque os produtos são muito direcionados para o consumidor, eles realmente fazem a diferença numa infraestrutura de recarga de carros elétricos híbridos. Então eu só tenho para agradecer, obrigado, e aqui a ideia é realmente a gente poder abordar todos os temas e aí vai passar para o produto infraestrutura, né? Agradeço também os elogios pela formação e tal. Deu um pouco de trabalho, mas a gente te felizmente... acompanha ali, viu que você fez um ótimo papel ali como embaixador também dentro da universidade. É um líder, né? É uma pessoa que vai ali na linha de frente, né? Ó, é chancelado, todo mundo que vem pro Pode Eletrificar, Ganha. A gente dá Olha só. um presentinho. Tava já te esquecendo de... Já Deixa tava eu ver. querendo eletrificar geral aqui, mas Deixa eu dar uma olhada. tem Pode abrir. uns mimos pra Pode você. abrir? Então, Pode. Aqui. Caneca. Canequinha. Nossa, Caneca. Ó, coloca na sua mesa quando for fazer os videozinhos lá com a GreenV. É uma boa mesmo. Né? Começa já. Não, grava com a camiseta do podcast, ajuda a divulgar o podcast também para seus seguidores, que seus seguidores ainda não... Isso é legal mesmo. Igual aqui a minha, ó, hoje eu tô... O papo hoje vai ser super descontraído. Eu falei, não, eu vou de camisetona hoje, pode eletrificar, pra ficar bem bacana, bem leve. Não deve estar fácil achar roupa, né, Marina? Ai, Marcos, verdade. Não deve estar fácil, Fizeram né, a cara? camiseta só Aqui, ó. especialmente? Que legal. Deixa essa aqui. Pode deixar aí, pode deixar aí. Tá Matheus, o propósito nosso aqui do podcast, né, um dos propósitos é a educação, né, e levar conhecimento para o público em geral, né, utilidade pública mesmo de fato. E para começar o nosso papo aqui, eu queria te fazer uma pergunta bem ampla, né, mas por que o consumidor deve escolher um carro elétrico e não um carro a combustão? Quais são as vantagens assim que você vê já hoje, né, de ter um carro elétrico? Por que vale mais a pena ter um carro elétrico do que ter um carro a combustão, por exemplo, ou um híbrido? Quando a gente fala de elétrico, a gente está falando 100% elétrico, né? Hoje a gente tem uma gama de carros eletrificados, mas especificamente do 100% elétrico, por que o consumidor deve escolher por um 100% elétrico e não um carro a combustão? Bacana. Eu acho que escolher um carro elétrico, no lugar de escolher um carro a combustão, passa muito pela experiência. Acho que passa muito pelo que você procura no produto e também pelo que o produto te entrega. E aí a gente entra num ponto que, por exemplo, se a gente pegar um produto
um carro elétrico de 200, 300, muitas vezes ele já está próximo, 300 mil reais, ele já está próximo de um carro a combustão em preço. Só que onde que começa a ficar interessante? Primeiro você fazer um test drive. Quando você vê a resposta de um torque instantâneo, do silêncio, da suavidade e ao mesmo tempo a experiência de você poder recarregar em casa. No caso, até eu sou do Paraná, né? Existe uma isenção de IPVA, você com 50, 60 reais roda 300 quilômetros. Então eu digo que o carro elétrico, mais do que somente assim, você comprar pensando em ou é a combustão ou é elétrico, em termos financeiros, ele gera uma experiência que é muito bacana. E o que comprova isso é que consumidores de carros elétricos, eles não voltam em geral, né? Em geral, a pessoa ela entra numa tecnologia justamente porque, como experiência, é muito bacana. E isso é algo muito evidente, né? Eu até traço um paralelo aqui pelo motivo que eu criei a página, né? Eu sempre fui entusiasta de carro, sempre gostei desde criança. E eu comecei a olhar melhor, depois a Audi já tinha lançado o e-tron no Brasil, né? Eu andei no carro e do que eu andei, aquela experiência de não fazer barulho, não tinha caixa de marchas, você acelerava, a resposta era na hora. Eu olhei para aquilo e falei, puxa, isso aqui vai fazer parte do futuro, né? E realmente, porque motores elétricos têm uma eficiência maior, né? E é justamente por essa razão que eu digo que você comprar um carro elétrico é muito bacana como experiência. E claro, quando a gente fala para finalidades financeiras, né, vale você botar sempre na ponta do lápis. A gente trocou até uma ideia agora há pouco, né? Para motoristas de aplicativo, né? Quem roda muito, se você botar no papel, o payback vem, né? São pessoas que gastam 2, 3 mil reais de combustível por mês, né? Então eu acho que é nessa linha de raciocínio que a conversa flui. Você comentou uma questão de quem vai para o carro elétrico não quer voltar. E é incrível, porque os motoristas de aplicativos estão exatamente com essa questão. Todo mundo que você troca ideia, eles falam, não quero parar mais com carro elétrico. Por quê? Eles estão dentro da grande cidade, têm condições de abastecer, né, de recarregar em vários locais. O payback é gigantesco, então as margens ali que eles tinham às vezes mais baixas torna isso melhor para eles. A manutenção é quase que mínima. Então o feedback eu já peguei alguns motoristas com carro elétrico e, eles piram no veículo elétrico. Eles estão adorando, realmente. Algo bem bacana. E no geral, né, assim, porque você acelera o carro, ele tem o torque instantâneo, mas quando você tira o pé do acelerador, ele regenera, né? Ele começa a carregar a bateria. Isso economiza pastilha, isso é mais suave. E realmente, você tem menos vibração, você tem até uma cabine mais tranquila. Mais tranquila. Então você caminha realmente para um mundo que você não retorna. E eu acho que a grande prova disso, vocês me acompanham, principalmente o pessoal que está assistindo. Semana passada eu fiz uma viagem, né, com um furgão elétrico, né? E o furgão geralmente ele é diesel. E você tem a vibração do diesel, você tem a troca de marchas. E principalmente se você for trabalhar no dia a dia com bebidas, por exemplo, entrega de bebidas, né? Você anda e para a primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. O elétrico, a suavidade, quando você conduz, você fala, isso aqui faz sentido. Então eu acho que é para isso que o mundo olha, e uma grande prova é o grande número de lançamentos que a gente tem, né? Você pegar hoje as marcas, elas cada vez mais produto e um line-up maior, e o consumidor realmente aderindo e não voltando. E é justamente onde eu quero entrar, essa questão que você falou, cada vez mais novos produtos chegando no mercado. A gente está passando por esse momento no Brasil, que é bastante lançamento de veículos elétricos acontecendo, né? Principalmente na primeira camada de carros, que a gente pode dizer. Então, com a chegada do BYD, né, a 149, mexeu bastante com o mercado, né? Obrigou os concorrentes a reduzirem o preço para poder estar, né, competindo com o carro. Então hoje, Matheus pode falar melhor aqui para a gente tem um carro já 100% elétrico a partir de 119 mil. Exatamente. 119 mil, né? Então competia, né, para quem está assistindo a gente tinha 3 carros antes do BYD, competindo nesse mercado de entrada, Jack, Motors JS1, EJS1, o Kwid elétrico e o Kawasaki iCar. Todos na faixa de 149 mil. Todos praticamente ali na mesma faixa. Hoje, a gente já tem um outro cenário. Em 119, o seminovo já é mais barato, eu vi um EJS1 a 95 mil reais no Web Motors. Então... E o bacana é que é o Jack EJS1, né?
Eu já conversei com proprietários que estão rodando no aplicativo. Eu até não gravei um vídeo ainda porque eu não consegui, mas o carro 90 mil quilômetros, rodando, tudo certo. Se botar na ponta do papel ali o payback, o cara já comprou um carro que antes ele alugava, enfim. É um cenário muito bacana. E o carro é muito legal. E o elétrico, ele vem se aproximando, né? O elétrico, ele vem mais próximo. E essas vendas, né? O BioID é um exemplo bacana. Ele teve um número bom de vendas. Ele vendeu, acho que até esse momento, né? Não entregou tudo, mas vendeu 3 mil unidades. Dessas 3 mil unidades, as pessoas foram lá, testaram, andaram, viram se gostam. E realmente é uma aprovação. É uma opção pelo carro. Então eu acho que é aí que a gente começa a ter uma virada de chave. E é um marco histórico, vender 3 mil unidades num carro no lançamento, praticamente um marco histórico. Teve ano que a gente não vendeu isso de carro elétrico no ano. Verdade. É um marco histórico, um único carro, de um único modelo, vender 3 mil unidades no lançamento. Isso não tem, né, registro disso de nenhum outro carro. Não tem, e nem até dessa, o consumidor ter essa preferência. Isso é uma coisa interessante. Isso. A gente não, quem esperava? É verdade. O consumidor tá querendo já isso, o consumidor já tá olhando, muitos não esperavam. É verdade. E aí que é interessante, isso aqui né? mostra o movimento acontecendo, a exposição acontecendo, o trabalho de disseminação das montadoras também dentro de tudo isso, conseguindo viabilizar cada vez mais e dando acesso, né? Porque, querendo ou não, a gente estava num mercado de um ticket médio bastante elevado, né? E que era um assunto que, querendo ou não, muita gente colocava em cash, falava, faz sentido, não faz? Eu tenho um carro tão mais caro e coisas do tipo. Então, isso viabiliza e faz com que a gente tenha acesso e torne esse movimento muito mais forte. Eu queria só entender um pouquinho de você, voltar um pouquinho, que, a gente já mergulhou em elétricos aqui total, faz todo sentido, não tem por que não, né? Mas como que você chegou nesse universo, Matheus? Você é uma pessoa extremamente jovem, tirou carta quase há uns 2-3 anos atrás, aí, vamos assim dizer. Tem 5 anos. Quando a gente começou a conversar, eu não tinha nem renovado ainda. Então, tá vendo? Mas eu queria entender de você, da sua história um pouquinho, como você chegou nesse universo todo, como que despertou seus olhos para tudo isso e tá te trazendo tanta autoridade para falar sobre um assunto que é extremamente novo no mercado, mas que já faz de você uma pessoa muito especialista nesse assunto também. Isso é bacana. Primeiro porque quem acompanha sabe que isso é de família há muitos anos. Eu sempre gostei de carro, sempre gostei de tecnologia. E, enfim, a vida toda segui esse caminho. Sempre gostei também de comunicação, por isso acabei no direito, me formei e tal. E a uma certa altura sempre gostei de carro. Eu falei, por que não criar uma página para falar de carro, né? Falar de carro elétrico, falar de carro híbrido, por que não, né? E daí eu pensei, vou criar uma página, mais uma página para falar do segmento de carros no geral. Daí eu pensei, daí você começa a estudar, né? Todas as montadoras lançando linhas de carros elétricos, trazendo isso como uma tendência. Por que não, né? Pesquisar um pouco a fundo e ir atrás. E nessa mesma época eu andei no que foi, eu até trouxe o exemplo, no Audi e-tron. E aí tive aquela experiência, né? De torque instantâneo, uma resposta bem legal, sem troca de marcha, silencioso. E ali eu tive um estalo, assim. Eu falei, puxa, essa coisa de motor elétrico, isso aqui de alguma forma, né? Tá no futuro. A grande prova disso é que qualquer solução que a gente fale relacionada a carro tem motor elétrico. Ah, mas eu acho que isso aqui é melhor, isso aqui é pior, mas tem motor elétrico. Então foi um estalo. E daí depois disso eu comecei a entrar nesse mundo e você começa realmente a gostar, né? A pegar mais tração, entender um pouco de como que funciona. E quando você tem a experiência, você realmente gosta. E em cima disso a gente começou a produzir mais conteúdo. Eu comecei a produzir mais conteúdo. Tem quanto tempo isso, Mar? Tudo começou em dezembro de 2020. Só que de dezembro de 2020 a maio, abril de 2021, não tinha muita relevância, não tinha muitos seguidores. Até o momento que uma publicação ganhou mais volume, e daí eu comecei a olhar para aquilo com outros olhos, falando, poxa, bacana, né? E nesse mesmo momento, Tesla, né? Produtos novos, lançamentos, tendências. Comecei a falar, poxa, isso aqui é bacana. E daí, né, Tesla de 1000 cavalos. E você já via, né, você comparava um elétrico com um carro a gasolina consagrado, né, uma Ferrari, um Porsche lá. O elétrico andava na frente, arrancava mais. Você olhava e falava, poxa, realmente, né, tem um... E daí, enfim, a coisa foi pegando tração e a gente veio em 2022, início de 2022, início do ano passado. Eu falei, poxa, já tem um volume de seguidores aqui, acho que tinha uns 20 e poucos mil na época. Falei, acho que vamos focar nesse segmento, vou focar mais ainda nisso aqui, porque
deve ser algo bacana, eu já gostava e aí as coisas foram caminhando, né? E eu tenho grandes provas aí do porquê que eu acho que o elétrico ele tem uma aderência maior, o consumidor ele entra nesse tipo de carro, né? E enfim, e aí a gente tá aqui hoje, graças a Deus, bacana. produzindo mais, os vídeos têm Parabéns. tido um engajamento maior ao mesmo tempo, né? E bom, daqui pra frente só aumentam as vendas e isso é bem legal. Você falou assim, eu tenho algumas provas que comprovem aí. Eu peguei essa. Falei, meu, vai ter que ser uma pergunta, né? Não tem como. Conta um pouquinho sobre isso. A gente, aqui no Pode Eletrificar, a ideia é a gente olhar para diversas visões, né? A gente quer que as pessoas consigam entender de formas distintas esse universo todo, os benefícios que isso proporciona para quem vem adquirir ou quer vivenciar essa experiência. Conta um pouquinho disso daí. O que eu acho assim, né? A gente, quando fala de um produto, a gente põe muita coisa na balança, né? Equipamentos, a gente põe preço, a gente fala de muita coisa. Só que existe um detalhe que é o que a gente já sabe que é o consumidor, né? O que o consumidor quer ou deixa de querer. E como eu falei, eu sempre gostei de carro há muitos anos, desde pequeno. E o que eu tenho como prova, né? O que me veio na cabeça quando eu falei isso? Eu conheço muitas pessoas que tem carros esportivos, tem Porsche, tem Ferrari, carros bem legais. Só que são pessoas que em algum momento, vou testar um elétrico. Vou comprar um Porsche Taycan, vou comprar um Audi elétrico. E essas pessoas compraram esses produtos e são pessoas que não estão ali comprando um elétrico porque elas são fanboys ou são apaixonadas, mas elas compraram para ter experiência. E todas essas pessoas não voltaram atrás e começaram a aderir. Com certeza, vocês conhecem pessoas que no dia a dia estão rodando de elétrico. A pessoa tem o carro que for esportivo, mas ela no dia a dia, eu gosto de andar com elétrico por isso, por aquilo. E são pessoas que por natureza, não necessariamente teriam que estar gostando disso. Elas não estão ali pensando em, poxa, vou comprar um elétrico porque eu quero que a tecnologia dê certo. Não, ela realmente gostou. Então eu acho que isso é uma grande prova, né, de como a tecnologia ela faz sentido. E aí eu acho que um grande exemplo daí depois disso é o que é uma Tesla hoje, né? É um clube, né? Eu tô até com a camiseta aqui, até a primeira vez que eu uso ela, mas assim, é um clube, as pessoas amam, adoram os carros, e justamente porque é uma coisa que te atrai, é uma coisa que ela é legal, e eu acho que esse é o maior ponto. Mais que qualquer matemática que a gente escuta falar para, poxa, compra o carro, essa experiência que depois que a pessoa tem, ela fala, legal, e eu acho que aí a gente vai longe. Se você pesquisar, você vai ver que não tem uma semana, o Otávio Mesquita comprou um BYD, postou lá e tá gostando, e é o que eu digo, é uma pessoa que tá entrando na tecnologia e não necessariamente tá ali porque, eu quero, eu sou um fanático. Não, ela, vamos ver. E começa a gostar. Eu acho que é isso que é do elétrico que é interessante, esse consumidor olhar dessa forma. Agora, em termos de infraestrutura, porque quando o consumidor decide por um elétrico, ele tem uma série de questões que ele precisa pensar para a vida dele diferente de um carro a combustão, para viagens, para o uso no dia a dia. O que você deixa de dica para o consumidor se preparar antes de comprar um elétrico? Qual é a rotina dele? O que vai mudar na vida dele? O que vai mudar no dia a dia dele, nas viagens? O que ele precisa ter de acessório? Quais rotina ele precisa mudar da vida dele para ter um elétrico? Ou não muda nada? Como que funciona isso, Matheus? Eu digo assim, né? Para você ter um carro elétrico, ou nesse meio do caminho você ter um híbrido, é importante você ter consciência do produto que você está comprando. E o que eu quero dizer com isso? O carro elétrico, ele carrega na tomada. Então você tem que ter consciência de que o teu posto é a tomada. E isso é bacana, porque você recarrega em casa, isso é bacana porque você paga menos, né? É bem mais barato que combustível. Só que você precisa ver realmente onde vão ter carregadores, como que é a rede, o teu trajeto. Boa parte das pessoas não faz viagens tão grandes. Então o primeiro ponto é que a recarga residencial ela funciona muito bem. Acho que ter um carregador em casa é uma parte bem necessária de um carro elétrico. Então eu digo que é bem relevante, além de você ter o carregador em casa, você observar como é a infraestrutura na região. E aí a gente entra no que são os carregadores rápidos, né? Carregadores que a gente tem ou na cidade, mas em geral em estradas, e também os próprios carregadores de corrente alternada, que a gente costumeiramente chama de lentos. Então eu acho que é importante você ter uma olhada para essa situação, porque de fato você está comprando um produto que recarrega na tomada, então você tem que ver como é que está funcionando. Depois disso, eu diria que é importante você entender qual que é a tua rotina.
quando você vai rodar, como que vai ser o teu trajeto. Em alguns casos, a gente não nega que é um pouco mais tranquilo você ter um carro que é híbrido para você rodar com eletricidade na cidade, e aí você poder fazer algumas viagens com auxílio. Em alguns casos, realmente, algumas localizações, principalmente no interior do país, tem menos carregadores, então eu acho que é importante falar sobre essa ótica. Mas, no geral, vale, assim, testar, ver como é que é a tua rede. Em geral, se você conseguir recarregar em casa, você consegue ter sem grande problema. Eu, como usuário de carro elétrico, me adaptei, Matheus, a carregar toda sexta-feira. Então... Você carrega assim? Toda sexta? Toda sexta-feira, porque eu utilizo de segunda a quinta o carro, né? E normalmente dá ali 60%, ainda tem autonomia de 60% ainda na sexta-feira. Na sexta-feira chega ainda com tem 60%. Aí eu carrego, fico o final de semana inteiro 100% e no outro também vou estar ali entre 50% e 60% toda semana. Então assim, é uma adaptação que a gente faz. Basicamente o que a galera faz também com o carro a combustão. Normalmente a galera abastece uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Quem mora perto do trabalho ali, trabalha 10, 15 quilômetros do trabalho, é o que vai abastecer também, né? Não tem muita diferença com essa adaptação, né? Então, às vezes a pessoa acha que ter um carro elétrico é um bicho de 7 cabeças, mas na verdade é igual celular, basicamente, né? Você vai carregar para poder utilizar, né? E é uma tomada simples. E a vantagem que você tem do carro elétrico é que você pode carregar em qualquer lugar. Pode. Né? Com uma tomadinha residencial. Eu tenho um tema legal para falar disso. Eu tava até, hoje eu cheguei mais cedo, tava trocando uma ideia. Esse qualquer lugar é interessante, porque as pessoas elas gostam muitas vezes de trazer as complicações dos elétricos. Só que, se você tiver uma fazenda no interior, em que há 10 anos atrás você tinha um tanque de 1.000 ou 1.500 litros de diesel, é muito mais fácil você comprar um carro elétrico para rodar na fazenda do que um Amarok. Então, esse é um ponto interessante, porque muitas vezes a gente fica, poxa, o carro elétrico, daí tem que ver onde tem carregador e tal. Mas se você não tiver um posto de combustível, ele é muito mais fácil. Então eu acho que isso é uma coisa interessante. Então, você não vai cavar o chão para tirar petróleo, né? E energia você tem basicamente acesso fácil. Eu tô até com gente para gravar desse assunto, porque realmente eu conheço pessoas que falaram, não, para mim é mais fácil. Em vez de ter uma Amarok e ter que ficar comprando diesel, eu ponho na tomada. Eu ponho um carro elétrico, aí a pessoa compra, né? Bom, a gente tem até em Fernando de Noronha, Renault Zoe, ou até os modelos mais conhecidos, talvez Chevrolet Bolt. Os novos a gente ainda tá vendo chegar, a BYD tá entregando os carros, né? Então eu acho que isso é um ponto interessante. Você precisa de uma tomada. Eu mesmo tenho uma viagem para fazer, eu perguntei para um amigo meu, tem tomada na tua garagem? Se tiver, tô indo. Você faz muitas viagens, né? Percursos maiores. Comentou bastante dessa questão do comportamento de qual é o dia a dia do uso do veículo. Numa residência, carregar numa segunda, voltar até a sexta, isso é o que a gente comenta que é um momento melhor para o veículo elétrico hoje também, né? O fato de você ter esses deslocamentos internos, ele é, assim, pontos positivos para todos os lados. Quando você faz essas viagens um pouco mais longas, essas experiências que você faz com os veículos, como que você costuma planejar tudo isso hoje? Assim? E complementando, Marina, ele já pode até emplacar, porque assim, o avô dele, ele falou exatamente sobre isso, né? Sobre a infraestrutura nas estradas, né? Que antigamente não tinha postos de combustível. Porque não tinha postos de combustíveis. Então, assim, a gente está passando... Como começou a história toda, né? Então, a gente está passando mais ou menos o que aconteceu lá atrás com os postos de combustíveis. Então, a gente está montando a infraestrutura para o futuro. Eu tenho até uma frase engraçada, já que a gente está num bate-papo. Eu estava lendo, porque vocês já devem ter recebido algum vídeo de alguém que levou um gerador para um carro elétrico com uma caminhonete a gasolina, diesel, enfim. E daí o pessoal criticando e tal. Daí teve um outro que comentou assim, algum dia alguém levou um tanque de gasolina de cavalo. E é uma coisa engraçada, porque realmente a linha da infraestrutura, do desenvolvimento tecnológico, ela é assim, né? Você tinha celular, teve uma época que os carros vinham com celular de fábrica, no porta-luvas, o telefone, né? Porque você não tinha uma bateria, né? Então passa muito por isso, né? E realmente, isso eu falei com meu avô, e eu tava numa conversa com ele, perguntei, avô, me veio um pensamento aqui que eu quero te perguntar. Qual que é a idade dele mesmo, Matheus? 94. Uau! Que legal. Eu perguntei, vô, teve alguma vez que você tinha que ver se tinha posto de combustível, se não tinha? O que você me disse? Ele falou, não, realmente não tinha, tal. Tinha que ver aonde que já tinham construído, se tinha abastecimento. Às vezes faltava combustível, eu já ouvi histórias de que faltava. Então o elétrico, ele é interessante nesse ponto. Porque se não tiver posto, é mais fácil ter a casa de alguém com a tomada, que claro, você vai ter que esperar um tempo, óbvio, mas do que ter um posto.
em alguns casos distantes, né? Então, isso é um ponto bacana, assim, de você poder recarregar em qualquer tomada, é legal isso. E as viagens, como a Marina perguntou, como que é a sua preparação para uma viagem? Eu acho que a viagem de elétrico, ela sim envolve você ver onde tem carregadores, né? Não dá pra gente negar que você tem que olhar uma rede, justamente para você fazer uma viagem mais tranquila, para você fazer uma viagem na boa. Hoje, felizmente, sou de Curitiba, né? Curitiba-São Paulo, a gente já tem ali no trajeto da rodovia da Regis 3 pontos que você tem recarga. E que hoje, em geral, ainda não tem um volume que te incomoda, você consegue chegar... Eu já fiz essa viagem. Não é uma coisa... De elétrico. Muita gente fala, mas vai que tem alguém na frente. Por hora tá tranquilo. Por hora tá dando a conta da demanda. Quem tem até carregador, quem tem carregador em alguns pontos é a Volvo. Eles falaram, se precisar, a gente tem mais como instalar mais carregadores. Então, esse é um ponto que eu acho bacana. Mas enfim, você tem que olhar, realmente é importante ver se tem uma infraestrutura. Se você vai para um local que não tem carregador, perguntar se onde você está indo, hotel e tal, liga antes, tem a tomada e tal. Isso funciona bem. O Booking, o Airbnb, dá a opção de você já pesquisar Filtrar. onde tem carregador de carro elétrico. Então você entra nos aplicativos e ele já te dá a opção de locais, hotéis que já tem o carregador. Eu estava numa reunião hoje de manhã e com uma montadora, logicamente eu não vou falar qual é. E a estratégia de... O cara tá guardando segredo, né? e a estratégia, de fato, nos seus próximos destinos dos usuários é hotel 100%. Hotel. Hotel, né? Então, assim, é um grande aliado Sim. do usuário de carro elétrico ter os carregadores em hotéis, né? Porque a gente pode fazer uma viagem longa, dorme, você acorda e vai ter o seu carro 100% carregado ali. E tem uma coisa que ainda, né, daí talvez alguém assista e questione, poxa, mas aí tem que esperar para carregar, né? Aí tem os carregadores. Mas eu que rodo bastante de elétrico, é tão mais barato viajar que você roda até mais, você não se incomoda. Se a pessoa fala, pô, mas vai ter que esperar um pouco, calcular para chegar de noite, mas é tão mais acessível você gastar 50, 40, 70 reais que você acaba até esquecendo desse detalhe. Então, também é interessante essa parte da viagem, o custo. Fora que aquilo que você falou também, né, Matheus? É uma experiência diferente você viajar com carro elétrico. Por quê? Porque é mais leve, é menos barulhento, é mais tecnologia. Os carros são realmente, até os mais básicos, equipados com computador de bordo. Então, assim, é realmente uma experiência... Um entretenimento maior. Então, assim, é um carro realmente que nasceu tecnológico. Sim. Né? Sim. Com algumas raras exceções que foram adaptados o modelo a combustão para elétrico, é o caso do Renault Kwid, né, que é um carro adaptado, ele não nasceu elétrico, mas a maioria dos carros que a gente tem elétrico, ou 100% elétrico, eles nasceram elétrico, então isso dá uma vantagem muito grande, né? Como tudo, a gente sempre tem alguns pontos mais, outros menos, né, e realmente, alguns pontos mais que eu me recordo de viagem, é até questão às vezes de ar-condicionado, assim, sabe? Você põe ali uma temperatura, o gasto de bateria não é tão alto, e você fica muito mais tranquilo com o ar ligado, às vezes, depois que você conhece o teu elétrico, do que se você tivesse um carro a gasolina. Pega um engarrafamento, todo mundo desliga o carro. Você não fica lá, aquela vibração. O elétrico você tá sempre tranquilo. Então, realmente é uma experiência que ela é diferente, e ela é legal, né? Você tem, em alguns modelos, até um desempenho bem bacana. A questão do carro dirigir por conta própria também é presente. Existe uma experiência, né? E é legal, até que tem muita gente que tem carro elétrico só para viajar, né? Pois é. É uma coisa justamente pelo custo e o payback, né? A gente falou de motorista de aplicativo, mas tem gente que realmente opta pelo elétrico para ter uma viagem mais acessível. E funciona bem. Não, e você programa para comer, para dormir enquanto você carrega. Sim. É só uma questão de programação e planejamento. Isso tem uma questão até legal, que eu falei que eu viajei de furgão elétrico, um furgão elétrico da Peugeot semana passada, né? E daí a pessoa traz, quanto tempo você ficou carregando, quanto tempo você não ficou? E o que eu fiz? Eu rodei, eu desci de Curitiba até Balneário Camboriú, deu ali com serra, descida de serra economiza, né? Mas deu 360 quilômetros. Aí eu parei no carregador rápido. Qual a autonomia dele? Do furgão? É divulgado na casa de estrada, assim, dá uns 300, 310. Mas com a descida da serra é mais tranquilo, né? E daí chegou um momento que eu ia ter que recarregar. E no carregador que eu fui, até o carregador estava um pouco mais lento do que eu esperava, e coisas que acontecem, né? Eu deixei o furgão lá, ele carregou em cerca de 1 hora. Só que eu tinha ficado o dia inteiro tão cansado de andar de furgão e tal, que eu simplesmente parei no restaurante aquela 1 hora e não mudou nada. Mas você ficou um tempo esperando, sim, mas eu ia pra onde? Eu não tinha comida em casa, eu ia ter que parar jantar.
E eu ainda recarreguei, em vez de eu gastar, sei lá, 300, 350 reais de diesel, eu gastei num carregador que a gente pode dizer que é até um pouco caro, 100 reais de energia. Quanto estava o quilowatt-hora ali? 1,99. 1,99. A bateria era grande. Então, esses são cenários de programação que são tranquilos. E o carregador pago, e aqui a gente pode até entrar numa discussão carregador gratuito ou pago, a vantagem é que ele tá mais vazio, né? Ali eu tava com as 2 vagas tranquilas, porque como é pago as pessoas não ficam fazendo tanta fila para recarregar, então eu só cheguei, parei, sem nenhuma dificuldade, fui lá, jantei e voltei. Num cálculo, se você tivesse com um furgão desse numa combustão, quanto que você teria gastado mais ou menos para fazer uma recarga? Você gastou uma média de 100 reais. Se fosse diesel, vamos pegar aqui que um furgão, não sei exatamente qual o tamanho de litros, mas deve ter entre 80 e 100 litros de diesel. Até se alguém quiser ver aí, mas provavelmente. Se a autonomia do furgão a diesel deve dar uns 600, 700. Eu calculo que se eu gastei 100 de eletricidade, provavelmente seria o triplo nesse caso. Não imagino que seria muito mais do que isso. Mas, de qualquer forma, né? Se você trabalha no segmento, justifica, né? Legal. Você trabalha no segmento. Porque numa empresa de logística, vocês atendem, né? Põe carregador. Sim, sim. A longo prazo, o cara vai ficar 5, 10, 8, 10 anos com o veículo. Tudo faz diferença, né? Muito Perfeito. por conta da manutenção também, né? Então, assim, Também. a manutenção também é um fator importante no carro elétrico, A né? experiência a experiência do teu colaborador. Você vai fazer uma entrega com um veículo elétrico na cidade, bebidas. Não tem vibração. É mais suave, é mais tranquilo. O veículo a diesel, todo mundo sabe, ele é mais delicado. E hoje em dia o diesel você tem que colocar o tanque de ar, você tem que pôr ar lá no tanque. Você tem outras questões como até a distribuição de diesel. O cenário do diesel está mais delicado, né? Trazendo para o furgão aqui, está um pouco mais complexo, enfim. Então, realmente, o elétrico ele faz muito sentido. E o furgão elétrico ele se paga tão antes que qualquer outro carro, que qualquer eventual situação que você traga contra, eu vou te dizer, não, mas o payback vem, ele chega antes, então é realmente interessante. Agora, Marina, eu tenho uma curiosidade, não sei se você tem também essa curiosidade. Qual que é a pergunta que você mais recebe no canal, Matheus? Boa, Conta boa. aqui pra gente, você não tem essa Quanto curiosidade? custa a bateria? Quanto custa a bateria? Quanto custa Essa a é bateria? a... E quando acabar vai dar problema? Quanto custa a bateria? E vai ser um celular? Essa é a pergunta. É a E qual top. que é a tua Essa é resposta? a pergunta. E essa é uma resposta que ela envolve uma linha de raciocínio. Sim. E por que ela envolve uma linha de raciocínio? Porque quanto custa o teu motor? Quanto custa para trocar o motor do teu carro? Ninguém faz essa pergunta. Por que eu digo isso? Porque a bateria, a gente sabe que ela é a parte mais importante do carro elétrico. Ela é o coração do carro elétrico, tanto que uma BYD é fabricante de baterias e por essa razão ela está fazendo carro elétrico. Ela está fazendo carro elétrico porque ela faz bateria. Mas qual que é o ponto desse preço da bateria? Sim, ele é a peça mais cara, mas são baterias que são para 500, 700, 1 milhão de quilômetros, conforme a montadora, mas 700 a 1 milhão é o mais padrão. São baterias que vão durar aí pelo menos 15, 20 anos. A gente sabe, quando você olha para o mercado europeu, que tem carros 2011 com tecnologias antigas que estão rodando com essas baterias. Isso não é mentira, é só você ligar, perguntar. Eu tenho um seguidor meu que tem, por exemplo, o Tesla 2014 que fala, tá tudo certo. Então, esse é o primeiro ponto. A bateria ela vai durar muito. Essa é a primeira questão. A outra questão é que se você for trocar ou ter um reparo na bateria daqui a 15 anos, com uma tecnologia muito mais avançada, e a gente traz isso até para o celular, o cenário ele é diferente. Você não vai chegar agora, vai dar alguma coisa, vai trocar a bateria. Não diz que você vai trocar a bateria inteira. Isso não faz sentido. Você pode sim dar um reparo nela. E daí a resposta da pergunta, sim, se você, quanto vai custar ali 50% do preço do carro, em média. Mas por quê? Porque ela é o coração do carro. Só que você não vai trocar essa bateria como as pessoas pensam que vai trocar. Tira de um lado e põe do outro ali, né? Mesmo assim. E eu até trago uma analogia engraçada. Esses dias eu fui arrumar o telefone. Quando eu fui arrumar o telefone, eu tenho um iPhone, deve valer ali cerca de 5, 6 mil reais. Eu falei, e a minha bateria, tal, um dia eu tiver que mexer com ela, tal. Ele falou, não, você vai ter que trocar talvez daqui a um ano, quando tiver com 70% de carga. A original custa 700 reais. Ou seja, com 700 reais o celular vai ficar novo. Então, quando você faz essa conta, se você parar para pensar no futuro, a longo prazo de um carro elétrico, o dia que você tiver ou que reparar ou que dar uma manutenção maior, não vai ser essa complexidade. A gente sabe que dá para usar a bateria depois para uma estação de energia solar, que dá para você reciclar. Então eu enxergo um mercado de baterias que aí todo esse custo que todo mundo traz como um fantasma,
ele vai deixar de ser esse fantasma. E uma boa prova disso é que a Tesla, faz tempo que está vendendo carro elétrico, o Tesla Model S, acho que desde 2012 já está em linha. E o pessoal continua comprando e comprando e comprando e comprando, porque esse é um cenário que ele, a longo prazo, está sim sendo totalmente saudável. Esse é o ponto. Então, eu olho muito essa ótica. A pessoa vem nessa pergunta justamente que, pô, o que ele vai responder? Ah, não, que a bateria é cara, se o motor também é caro. E aí eu trago um outro exemplo, que eu acho que é a questão basilar, que muitas pessoas não olham. Pega um carro de R$200 mil, gasolina turbo, desses motores modernos, atuais, 2.0 e tal. Vai orçar a transmissão, orça quanto vai custar ali para você mexer em cabeçote ou talvez turbina e volta para mim com orçamento aqui no Brasil. Vai vir 40, 50, 60, 70 mil reais, e isso é padrão. Os donos desses carros sabem, quem tem carro de luxo sabe, se você já teve uma Land Rover, já teve uma BMW, que são preços compatíveis com boa parte dos elétricos que a gente tinha até agora, os custos, eles são altos. E digo mais, 1.0 turbo, 1.3 turbo são motores hoje com tanta pressão de turbina tão modernos, que os gastos também são elevados. Então, assim, quando a gente fala em bateria, num cenário mais evoluído, num cenário que ela tem uma segunda vida, num cenário que se recicla, essa se torna uma conversa muito mais sutil. Então, é só esse o olhar que o consumidor ainda vai um tempo, mas como aconteceu com o celular, vai acontecer com os carros. Então, é isso. Muito bacana, muito bom. Eu queria entrar num papo contigo. Até como embaixador GreenV, nós instalamos na sua residência um station, né? Bem bom, inclusive. Que bom, que bom. A gente usa fica para fazer feliz, todos né? os vídeos lá, Exatamente. carrega tudo quanto é carro, né? Carrega tudo, né? Então, é nisso que eu quero chegar. Rejeita nada, né, Matheus? Não rejeita nada. Não rejeita nada. É aí que eu quero chegar. Essa é uma das perguntas que eu queria saber, porque querendo ou não, a gente vê você carregando todos os tipos de veículos lá. Então eu queria entender um pouquinho desse universo contigo. Mas eu também queria que você explicasse um pouquinho, porque assim, Curitiba tem uma condição especial de energia, que a gente teve que olhar para isso também. Sim. E que a gente tem aí diferenciações em estados também, né? De outras formas. Como que você ali se preparou com essa parte técnica? Fala um pouquinho para as pessoas também essa questão dessa regionalização, de ter que cuidar um pouquinho dessa estrutura quando a gente vai para uma estrutura um pouco mais robusta numa residência. A gente teve ali uma instalação melhor, até porque quando a gente começou a conversar há um ano, né, Marcos, a gente falou, poxa, já que a gente está trazendo uma parceria, vamos trazer um carregador bacana, justamente para mostrar um tempo de recarga mais legal, para mostrar uma eficiência, e até porque cada carro tem o seu tempo conforme o que suporta de energia, né? Só que Curitiba tem algumas peculiaridades, e começa que a rede lá é a que a gente conhece como 127/220. E o carregador, para ter a maior potência, que é a potência de casa, a maior potência com corrente alternada, né, 22 kW, eu tinha que ter 380. E aí já entra um transformador nessa conversa, e esse transformador vai estar ligado no carregador, né? E daí envolveu, né, claro, com uma equipe especializada, uma visita técnica, onde é que a gente posiciona, onde é que a gente coloca o carregador. Só que felizmente já tinha trifásico ali na rua, então foi tranquilo puxar. O carregador já é de 22 kW e aí tem os dispositivos de proteção que até vocês vão se lembrar melhor que eu, né? Mas tem ali DPS, DR, né, a controladora para poder fazer todas as medições e por aí vai. Mas envolveu, na verdade, ter uma equipe de qualidade, o que é essencial, porque a gente sabe que estamos falando de coisas legais de carros elétricos, mas instalação elétrica é sério, né? Instalação elétrica tem que ter um time que seja realmente capacitado, que vá trabalhar ali com os equipamentos devidos, né? E ao mesmo tempo, eu acho que é importante olhar, no meu caso a gente botou um carregador mais potente principalmente para trazer, mas é importante você olhar o carro que você vai carregar, né? O consumidor vai ficar com o mesmo carro provavelmente mais tempo, então esses são os detalhes que eu traria. E como que tá sendo essa experiência de carregar todos os tipos de carros ali com você? Porque a galera tá te procurando ali para usar ali de base, muitas vezes que a gente tem visto, né? É até engraçado, né? Porque o pessoal olha o carregador como se fosse uma coisa, um carregador de carro, deixa eu olhar. E existe uma outra etapa que é interessante, que a pessoa, posso conectar no carro para ver como é que é conectar o carregador? Então isso é interessante. E a experiência é tranquila, assim, porque eu já testava carros antes de ter carregador em casa. E antes de ter o carregador, você fica naquela, poxa, vou levar o carro ali para carregar. Vou levar ali no shopping. Quando você tem em casa, tanto faz, tanto fez. Você só chega e tum. E é uma experiência interessante. Primeiro que eu carrego todos os carros, vocês veem ali. Depois, porque você tá sempre de tanque cheio, né?
É uma coisa interessante, mas você anda, pum, conecta. Ah, R$50. Ah, R$50. E daí eu tenho até uma vez, um parente meu esses tempos comprou um Volkswagen, né, um Nivus, daí eu fui encher o tanque. Aí deu 270, eu falei, pô, mas é muito caro, né? Porque você se habitua, né? E você viaja, anda e não gasta, né? E ainda mais que hoje, se você pegar um BYD, R$150 mil, é R$10 mil mais caro que um Honda City. Um Honda City desses novos. Então, assim, isenção de rodízio, PVA, recarga, você fala, meu... E é muito parecido com o Honda City, até o design, né? O Honda City novo que tem aqui, que é o hatch, né? É parecido. É parecido, o espaço é parecido, o acabamento é melhor. A tela, pô, você pode botar até um YouTube ali na tela, né? Então, quando você começa a pôr no papel, e a gente até falou de bateria, mas... Por isso que o sucesso esse foi, carro né? R$10 mil mais caro, por exemplo, que um Honda City, e entregando bem parecido até, bem parecido mesmo, assim, tem um item a mais que outro, enfim, mas se você botar, fique 10 anos com o carro, coisa que a maioria das pessoas não fica, mas fique 10 anos, coloque ali mais de 100 mil quilômetros, você vai falar, meu, tá barato. Bacana. Tá pago. Tá pago. Vai falar, tá pago. E fala Você tá tranquilo. usando o nosso sistema de gestão de energia? Tenho. A gente gravou um vídeo bom até. Bacana. A gente usa aqui o que é legal, né? O sistema, ele mostra quanto eu gasto, né? Ele mostra exatamente quanto entrou de energia. E mais do que isso, eu posso desligar o carregador à distância, eu posso ver se a recarga parou ou não. Acho que ver a recarga, né, à distância é uma coisa essencial, na minha opinião, de carro elétrico. Porque esse é um ponto importante, porque nem todas as montadoras têm aplicativo para você acompanhar Exato. o carregamento em tempo real, né? Então, assim, é algo que a gente consegue oferecer para o cliente através do nosso aplicativo, através do nosso Exatamente. CPO, né? Então tem essa vantagem. Agora, falando de carregador portátil, né? A gente vende o nosso carregador portátil no Mercado Livre. Eu falei para você qual a pergunta que você mais recebe. Do nosso lado, a pergunta que a gente mais recebe no Mercado Livre é quanto tempo leva para carregar o carro, né? Essa é uma pergunta verdade. clássica, né? Primeiro, assim, tem duas perguntas bem recorrentes no Mercado Livre. Primeiro, se serve para tal carro, né? O consumidor ainda não está adaptado que o tipo 2 é o mais comum. É o mais comum e praticamente a gente quase não tem mais nenhum carro hoje do tipo 1. Tinha o Nissan Leaf que já mudou para o tipo GBT, 2. Os carros da Jaque são GBT. E o da Jaque que é GBT. Mas as duas únicas exceções que a gente tem no mercado, o resto é tudo T2. Então, com a chegada... O Leaf novo é T2. No Leaf novo é T2, já mudou. Já é um ponto bacana, Já pra pessoa mudou. já saber, né? Não é ainda o carga rápida... ainda é Xademo, o carga rápida, né? Sim. Mas devem mudar em algum momento também pro carga rápida também Sim. Enfim, mas eu tava falando com relação a outra pergunta também. Quanto tempo demora? Quanto tempo? Aí se serve também para o conector. Então, assim, com a chegada desse volume BID e também do GWM, aumentou muito de pergunta. Serve para o GWM e tal? Sim. Serve para o BID e Sim. tal? Né? Eles começam a perguntar muito se serve o tempo de recarga. O que você pode dizer com o tempo de recarga? Eu sempre digo que essa é uma pergunta muito difícil de responder, o tempo de recarga, porque depende de diversos fatores, né, para você responder o tempo de recarga, né? Por exemplo, quando a gente vai responder para um consumidor, a gente fala... olha, se for nesse cenário é tanto tempo, se for nesse cenário é tanto tempo, porque mesmo o nosso carregador portátil, né, ele tem um plug de 20 amperes que é para você carregar nos 220. Mas se o consumidor não tiver uma tomada de 220, ele vai dobrar o tempo de recarga, né? Então, Sim. é uma pergunta também que você recebe muito lá no canal, Sim. o tempo de recarga de cada carro. E como que você se vira para responder também, né? É que muita coisa, né? Quando você fala de principalmente criar conteúdo, a mesma pergunta ela vai ser feita e ela vai ter sentido você responder ela várias e várias vezes, porque cada vez mais é um consumidor novo, é uma pessoa nova que está comprando. E no caso do BYD, né? Você compra o carro, ele vem com um carregador de parede, mas ele não vem com o portátil de fábrica. Então já abre um estalo no consumidor. Tá, e o que é um carregador portátil? Onde é que eu vou comprar? Daí a pessoa chega no teu carregador e já fica, tá, mas e aí, quanto tempo demora, né? E eu acho que o principal ponto, na minha visão, né, é você entender primeiro quanto você vai carregar, qual é a potência do carregador e quanto o carro suporta receber. Eu acho que essa pergunta, quanto o carro suporta receber, ela ainda não teve a visão que o mercado deve ter, mas quando você compra um carro, eu acho que é importante você saber qual é o limite de recarga dele. Qual é o limite de recarga em corrente alternada, que é da tua casa geralmente, e carregador rápido. Porque isso muda a regra do jogo, né? Você sabe.
E o carregador você tem que comprar conforme ali, né, o teu carro, na minha visão. E daí o que o carregador entregar, ele vai até o limite do carro. Você comprar um carregador que carrega até o limite máximo de corrente alternada, 22 kW, e o teu carro carrega em 6.6, que é o caso do BYD Dolphin, vai carregar em 6.6 de E qualquer pronto. forma. Não tem o que fazer. E a gente entra numa outra pergunta que eu já recebi. Fui com o meu elétrico no shopping, conectei no carregador da BMW. Puta, que carregador ruim. Conectei um carregador de outra marcha, não funcionou. Por quê? Porque o carro dita o que ele recebe. O carro tem um carregador de bordo, né, Marcos? Tem um carregador de bordo que ele vai, ó, tô aceitando tanto. Eu consigo receber tanto de energia por hora, é o que eu carrego por hora. E aí a bateria tem que ver o tamanho dela, né? Então eu acho que é uma coisa que o consumidor comprando os carros, ele começa a entender, como ele já entende, a gente já entende hoje de muitas outras coisas, como a gente tem referência de quilômetros por litro, a gente vai ter referências de quilowatt-hora, enfim. Mudar as medidas e as referências, né? É verdade. Bom, nesse universo que você vem aí fazendo testes com todos os possíveis veículos que estão acontecendo no mercado, eu tenho duas perguntas em relação a isso. Não fazendo nenhum merchan, né? Mas assim, você deve ter as suas preferências. O único merchan é pra Greenville hoje, né? Exatamente. Até porque se você é embaixador, então, ó, tem que, né? Você deve ter preferências. Sim. E de modo geral, assim, o que você considera que seja... para quem quer comprar um veículo elétrico, hoje, de certa forma, a gente já está tendo um parâmetro de valores muito mais próximos, né? Antes a gente tinha aí, como a gente estava falando, tabelas muito distintas. Mas hoje a gente já começa a entrar alguns modelos que começam a competir legal. O que faz a diferença, ao seu ver, assim, numa decisão de uma compra de um veículo elétrico, para uma pessoa que quer comprar um veículo hoje? O que você acredita que realmente fala, olha, esses são os pontos que você tem que levar em consideração na hora de adquirir um veículo elétrico? Eu acho que como comprar um produto, como comprar um carro, você tem que ver o que você precisa do carro. Tanto que sempre alguém me pergunta, que carro eu devo comprar? Eu pergunto, o que você faz com ele? Você vai viajar muito longe, você só vai usar no dia a dia, você tem alguma dificuldade, algum custo mais elevado? Qual que é a tua vida? Para que você quer um carro? Então eu acho que esse é o ponto. E aí, quando a gente vai para um carro elétrico, a gente faz aquela pergunta, né? O que você precisa de desempenho? O que você mais valoriza? Qual que é o tamanho da bateria em termos de autonomia? Quanto que você precisa de autonomia na prática? E eu acho que essa é a questão basilar, né? Porque o elétrico é aquela coisa. A gente falou de alguns custos também de rodagem, mas ele tem um desempenho maior em muitos modelos. Como é o próprio caso de modelos da Volvo, por exemplo, que você tem carros de 300 a 400 mil reais que andam muito bem. Então, também é interessante. Você quer esse desempenho todo? Você quer esse produto? E aí você começa a entrar no escopo das marcas, né? Como a gente falou de modelos mais baratos, né? A gente trouxe modelos da BYD, GWM. Carros bons, só que são diferentes de um padrão Audi, BMW, Volvo de ser. Talvez Audi, BMW e Mercedes-Benz, por exemplo. Que são produtos que por natureza são premium, são mais refinados, eles vendem mais uma grife. E a gente faz uma analogia até com outros produtos de marcas, né? Então eu acho que é bem importante você primeiro saber o que você vai fazer com o carro, depois o que você valoriza e depois também quanto eu preciso de autonomia, quanto que eu quero de desempenho. Eu acho que você tem que olhar o produto no geral. E equipamentos também, né? Eu olho dessa forma. Bacana. E como é que é na sua roda de amigos quando você tá, todo mundo te suga para saber sobre o carro elétrico, e vira um assunto da roda, você vira o centro das atenções. Isso é bem legal. Porque assim, eu sinto que é um assunto muito gostoso da galera falar, a galera tem muita curiosidade para saber muito. Funciona assim com você também? Isso é até bem bacana, eu até vou ser sincero, Marcos, vou ser sincero aqui, Marcos, que eu não, acho que eu não abordei esse tema da forma que eu deveria ainda em um vídeo e tal. Mas vai ser legal de abordar aqui, por quê? Porque eu sou fã de carro desde pequeno. Eu tenho amigos que são fãs de carro. Mas por natureza, não são pessoas que são fãs de carro elétrico. Porque elas gostam dos motores grandes, dos carros que a gente já conhecia há muitos anos, né? E são pessoas bem críticas e bem questionadoras. Só que o que é interessante? Mesmo essas pessoas, aí eu chego com o BYD, aí eu chego com o Volvo, aí eu chego com o Audi. Aí eu levo o pessoal para andar, algumas pessoas, os carros são para teste mesmo, eu deixo dirigir, porque o carro é para divulgar, né? E é meio unânime que todo mundo olha e fala, isso aqui é legal, isso aqui é bom. E o mais crítico, o cara tá com um Porsche lá, barulhento, eu tenho esses amigos que tá lá e tal, ele olha e fala,
puta, mas como acelera, né? Isso aqui é muito forte. Então, isso é bacana, porque sugam muitas perguntas. Ah, mas quanto tempo, o custo e como é que funciona? Mas a adesão, ela é interessante, porque é uma adesão que a pessoa olha e fala, legal, realmente, eu já levei até carros mais baratos, como um Renault Zoe, por exemplo. A pessoa andar e falar, nunca imaginei que esse carro fosse andar assim. Nunca imaginei que ele fosse ser ágil desse jeito. Nossa, e não é que o carro é gostoso de andar? Esses são os comentários, isso é bem legal, porque são pessoas que por natureza são críticas. E aqui eu estendo, falando de carro híbrido, por exemplo, híbrido plug-in. A GWM lançou um carro grande híbrido plug-in, que é o Raval. Na prática, no dia a dia, ele roda no modo elétrico. E todo mundo gosta. Por quê? Porque na verdade a pessoa está gostando do motor elétrico. Ela não está gostando de quando entra o gasolina, ela está gostando de andar de elétrico no dia a dia. Então, essa experiência do motor elétrico, que tem ligação com o início da página, você vê ela se replicando com pessoas que não necessariamente gostariam daqueles carros. E aí a gente tem exemplos que pessoas com carros, muitos carros a combustão famosos, comprou um Tesla e falou, acho que tem que ter os dois, né? Porque a pessoa gosta, isso é comum. E o híbrido, ele vem muito da insegurança no consumidor, né? De não chegar, né? Por isso que tem o híbrido, né? Porque ele fica com aquele medo de não chegar no destino. E aí, por mais que 95% do dia dele ele vai andar no elétrico, são raras vezes que ele vai usar o modelo, o modo a combustão. Ali, né? É uma combustão que ele tem ali, é um conforto mental que ele vai ter, que ele vai chegar no destino caso ele precise passar num posto de combustível, né? Mas, assim, do uso urbano é indiscutível que o elétrico é mais... O híbrido, ele é um hábito, né? E ainda mais porque as pessoas, em geral... Eu sou entusiasta de carro, vocês, por consequência, são, né? Mas as pessoas, elas compram o carro para ter um veículo, né? Para poder se locomover. Então, as pessoas que não entram tanto, vamos investigar e tal, elas se sentem mais confortáveis de ter uma opção, né? E o híbrido, ele casa bem muito nesse aspecto, né? Ele talvez não case tão bem em outros que a gente já conhece, mas ele casa bem no público que, poxa, vamos começar conhecendo. Mas isso eu noto na página. Muitos compram híbrido e falam, tô achando que tá na hora de partir pro 100% elétrico. Que aí tá vendo que não tem tanta necessidade de ter só ele ali, né? Pode ficar num 100% ali. Agora, você olhando para um panorama de Brasil, né? Sim. Você olhando para o macro, assim, para o cenário completo. Quando que você acha que vai ser uma realidade completa você ter a opção de combustão e elétrico, preços compatíveis, infraestrutura? Quando você acha que o Brasil vai estar pronto realmente para receber os elétricos assim mesmo de uma forma mais confortável, que o consumidor possa ter essa opção mesmo sem muita preocupação? Eu acho que cada ano que passa, essa é uma pergunta que fica... A resposta acaba sendo diferente, porque se a gente estivesse gravando esse programa há 2 anos, talvez a gente fosse falar poxa, tá longe. Só que aí o que acontece? A BYD lança um carro de 149 mil reais, a GWM se estrutura para lançar outro do mesmo preço e carros bem próximos em equipamento de carros a combustão. Aí a Caoa Chery já traz um por 119, aí os seminovos já tem algumas coisas na casa de 90 a 100. E aí você pega o carro mais barato do Brasil, talvez ali entre C3 e Renault Kwid a combustão, flex, né? Custam 70. Então você já começa a diminuir, principalmente quando você fala em financiamento e tudo. E daí a gente começa já a ouvir outros boatos de lançamentos da própria BYD no futuro que podem ser que venham por 100 mil zero, 110 mil reais 0 quilômetro. E aí, considerando o preço dos carros, a gente começa a aproximar o nosso cenário. E em vista do que a gente está olhando, eu não duvido que daqui a 1 ou 2 anos a gente tenha um modelo elétrico, e eu acho que o exemplo do BYD Seagull é sim o melhor hoje, que o carro vai custar ali 99, por exemplo. Tô chutando, tá, pessoal? Não vamos dizer que eu tô dando o preço de carro 99 mil. E um equivalente em tamanho tal a gasolina custa 70. Aí fica 20, mas aí você não paga IPVA em alguns casos, ou é isento de rodízio, e você tem um combustível mais barato. Então eu não duvido, assim, que a gente tenha um cenário que se aproxime de talvez ter um elétrico e uma combustão próximos em preço, talvez para 2026, 2025. Todo o mercado vai ser assim? Não vamos dizer que todo o mercado vai ser assim. Mas, em vista dos movimentos que a gente tem notado, é possível. Então, eu vislumbro que esse é um cenário que é provável. Eu não deixo de acreditar ainda que a gente vai ter outras alternativas. A gente tem marcas grandes como Fiat, vamos pegar o grupo Stellantis, né? Que é Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep, que já falaram que terão híbridos leves, híbridos convencionais, normais.
Mas eu acho que o elétrico ele começa a ganhar uma atração já e daqui a pouco talvez 3, 4 anos. Mas é o que a gente fala, né, Marina, o tempo todo, né? Quem vai decidir esse jogo vai ser o consumidor. Né? É ele que vai decidir esse jogo. Então, assim, não adianta, mesmo com a força do etanol no Brasil, né? Que a gente sabe o tamanho da indústria do etanol no Brasil, né? O quanto isso é importante até para a economia, né? De forma geral, né? Mas, no fim, é o consumidor que vai tomar a decisão do que ele quer para ele, de que é melhor para ele, tanto em termos de conforto quanto econômico, né? É ele que vai tomar essa decisão. E a gente tem visto que o consumidor tem sido adepto a essa nova tecnologia, aos carros elétricos, e tem sido muito legal ver a empolgação dessa galera querendo saber mais sobre carro elétrico, saber mais sobre carregador, consumindo mesmo de fato o produto no qual a gente está participando desse mercado intensamente. Uma coisa que eu vi um movimento muito legal, olhando para essa questão do comportamento, né, do consumidor em si, quando as pessoas têm um dia a dia, né, na rotina, e eu também tem até um especialista, não vou me recordar o nome dele agora, ele estava comentando muito da questão que, assim, quando você vai para uma rotina do dia a dia, você não precisa necessariamente ter um big de um carro. Você pode ter um carro menor, mais compacto, que ele no elétrico, de certa forma, vai pesar menos, vai ter menos bateria, vai ter menos ali, né, autonomia, mas você consegue fazer rotas pequenas. Então, ele vai ter um custo menor também para você. E aí você vai para um veículo maior para que você consiga fazer rotas maiores, uma autonomia maior aí para viagens e coisas do tipo. Então, eu acredito que o movimento que esteja acontecendo, né, do universo dos elétricos, ele abraça isso de uma forma como mobilidade mesmo, né? Fazendo com que até a micromobilidade, né, que a gente chama, que são as motos, os carrinhos menores, de certa forma, que aqui no Brasil a gente nem tem tanto essa prática ainda, mas está entrando cada vez mais um pouco disso. Eu acredito que esse movimento ele vai começar a ter uma chancela muito maior. E pode fazer com que o universo dos elétricos eles tenham um percentual maior aí de mercado em relação aos de a combustão, mas não necessariamente desses grandes veículos. E surgem aí outras inovações, outros veículos menores que as próprias marcas vão estar lançando. Qual foi aquele vídeo que você fez daquele carrinho? Acho que é o iCar, né? Foi o iCar? O menorzinho, não foi? Super pequenininho também ali, né, compacto, aquilo ali chega de uma forma grande na cidade também, o iCar né? foi inclusive o carro que o avô dele dirigiu pela primeira vez no elétrico, né? Não, e isso foi bacana. Então, ele é um bom exemplo, você tocou num ponto bacana. Meu avô é uma pessoa que nunca andou de carro elétrico, é uma pessoa que não tem contato nenhum, não tem que fazer questão, porque meu avô é apaixonado pela Chevrolet, até teve alguns casos com Imagina quantas gerações o avô dele pegou já, não tem motivo algum para ele dirigir diplomata, né, cara? Um super diplomata. Teve um recinto até etanol até. Mas vendeu, não pegava no frio, enfim. Sendo sincero, ele vendeu por isso. E é uma pessoa que não tem pretensão nenhuma para gostar do carro, mas aí dirige e fala, nossa, é ágil, nossa, não faz barulho, pô, você carregou ali em casa. Sabe? Bacana. E é muito engraçado porque ele tem um sotaque bem particular, assim, do curitibano, né? Assim, é engraçado ver ele falando, assim, né? Ele fala firme, né? E fala com precisão sobre... É que ele é advogado também. Ah, é? Então ele já fala com o linguajar jurídico dele. É muito bom, né? Assim, até brinquei com a Maria, vamos trazer o vô do Matheus junto aqui no podcast, cara. Vai ser legal. Virou eu total. Sofrendo pra gravar com ele, porque ele não tem agenda e vocês querem que eu traga ele pra São Paulo. Vai ser tranquilo. Se falar pra vir dirigindo é mais fácil que se falar pra vir de avião. Você devia fazer um Instagram pro seu avô, né, cara? Pra colocar ele lá falando, cara. Vai fazer um sucesso danado, seu avô. Eu criei o Insta dele, né? Só que ele tá olhando lá, vê as publicações, vê os stories, acho legal, né? Fala, pô, viu os stories? Fala, bacana, vô. Mas é legal essa atmosfera, ela entra assim mesmo, né? A pessoa chega, olha o carregador, anda. Agora, Matheus, você formado em Direito, né? Mostra um pouco dessa nova geração, né? O cara forma em Direito, tira a OAB e vai ser influencer. O que seus pais acham disso, cara? Que esse negócio assim, né? Fala assim, Matheus, isso aí não vai dar certo, Matheus. Vai arrumar um trabalho, vai abrir sua história de advocacia. Já ouviu isso, Matheus? Já, dos seus pais? De pai e mãe não. De pai e mãe não. Porque eu acho que tudo que aconteceu é uma consequência, né? Tá. Eu fiz estágio no escritório de Direito, um escritório bem renomado, até em Curitiba, eu era da área civil. E eu fiz acho que 1 ano e 8 meses de estágio. E daí foi nessa época aí que eu andei de e-tron e tal, eu falei, não, vamos abrir uma página no Instagram, vamos começar a falar de carro elétrico, vamos ver no que vai dar. De brincadeira, total brincadeira, nossa, não fazia ideia.
E daí, na sequência, eu até tinha pego outro emprego numa área, uma startup na época. Queria uma startup jurídica, acabei entrando numa startup de vendas online, e-commerce. E, enfim, comecei a trabalhar com a rede social. Só que o que é bacana, né? Os vídeos começam a ter alcance, começam a ter impacto, as pessoas começam a te seguir, começam a gostar. E aí chega um momento que você fala, poxa, tá sendo mais interessante do que se eu estivesse advogando agora. E você entra por essa ótica. Só que qual que é o ponto de você ser advogado, né? Contrato você recebe, você sabe exatamente o que está escrito ali. Você tem a discussão, você sabe exatamente o que está certo e o que está errado. Você tem uma visão jurídica da coisa, de um problema, de uma situação. E aí a gente vai longe, né? Pode ser um recaldo de um carro, pode ser uma jurisprudência que foi formada de vários casos de um problema. E o direito, na verdade, de ser um advogado, ele está totalmente dentro de tudo que você faz. E até a longo prazo, oportunidades que podem surgir nesse mercado. O mercado de direito de energia é muito forte hoje, né? Porque existem várias contas de você conseguir redução de tarifa, de você ter energia solar. Então, eu digo que ninguém ficou bravo não. Na verdade, todo mundo olha e fala, nossa, que sorte escolher esse nicho, né? Foi como se fosse por acaso, né? Que o nicho de carros elétricos é um nicho que eu acredito e eu gosto, né? Então foi bacana e no final das contas todo mundo apoia. E teve algum momento que você falou assim, como estagiário, por exemplo, que Sim, você tava, sim. né? Falou, poxa, mas já tô ganhando mais dinheiro com o YouTube do que com o estágio. Chegou nisso ou não chegou nesse Não ponto? chegou nisso. Porque a gente sabe que o YouTube também porque paga relativamente baixo, né? Por visualização, né? Depende até de quanto você tem de visualização. Tem alguns casos que eu sei que paga legal. Assim, se você tiver ali, o YouTube mede por 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de visualizações por mês. E dá, pra quem é curioso, né? Dá cerca de, no nicho de carros, é tipo $1.000 por 1 milhão de visualizações. E aí você sabe quanto todo mundo ganha se você quiser pesquisar. Tá fácil. Tá. Mas o meu foco sempre foi o Instagram, né? O YouTube ele acabou existindo por consequência, e hoje ele existe, mas o foco sempre foi o Instagram. E eu, quando na verdade saí acreditando. Eu falei, não, se não caminhar, eu simplesmente vou. Eu volto. Acabou. Eu sempre fui um Estudei, funcionário. né? Eu sempre fui um bom funcionário e as ideias funcionavam e tal. Então, se não caminhasse e tal, eu voltava. E entra um outro ponto, e eu acho que todo mundo aí que estiver assistindo gosta disso, gosta desse mundo. Se eu com 22 anos não acreditasse, quando é que eu ia acreditar? Pois é, errar com 20 anos é fácil É demais. fácil, né? Você erra e volta. Dúvida. Ponto, simples. Sem dúvida. E volta mais fácil, porque eu vou te dizer o seguinte, quando eu era área comercial e eu tinha página, você acaba não sendo nem o melhor em um e nem o melhor no outro. Por mais que desse o máximo, você não consegue, porque você tá ali, e daí num dia você tá querendo convencer a pessoa a comprar o produto da empresa que você vende, e no outro você tá aprendendo a fazer vídeo. Então, daí você vai filmar uma viagem de elétrico no final de semana. Então eu digo assim, era um cenário em que era melhor acreditar e ver como seria, do que ficar mantendo aquele equilíbrio e que daí você não conseguia ser nem o excelente de um lado e nem o excelente do outro. E eu não sei o que tá acontecendo, Marina, né? A gente teve a Gabi Gunter aqui, também advogada e você influência. Quer dizer, agora quer dizer que advogado vai resolver ser influencer agora, é isso? Mas quando me perguntam qual curso você faria de volta, eu faria o mesmo. Porque eu acho que o direito como direitos humanos, como entender justamente de legislação, como entender de como é que funcionam as entrelinhas. Eu imagino que as pessoas se identifiquem quando pegam um contrato complexo, cheio de palavras e falam, mas o que é isso que está escrito? O direito ele te direciona bem. Então, não conheço ela, mas eu imagino que seja bem nessa pegada, sabe? E eu não sou o primeiro que eu conheço que fez a mesma coisa. Não, a Gabi, na verdade, ela tava conseguindo o espaço Ela é dela. de corrida, né? Ela tava conseguindo o espaço dela no céu, né? Porque ela era da parte fiscal, né? Tributário, né? Então ela tava já conseguindo o espaço dela no céu, mas Já exercia. ela já exercia. Como ela parou no comecinho de carreira ali, então ela não conseguiu o espaço dela no céu por completo, né? Ela ainda vai ter que fazer outras boas ações na vida para poder conseguir ali o espaço dela no céu. Matheus, me conta uma coisa. A gente falou muito dessas questões, né? O Marcos fez uma pergunta ótima aí do que o pessoal mais pergunta. Mas dentro desse universo de mitos e verdades, Sim. o que pra você, assim, é um mito que você fala, nossa, isso é algo que a gente precisaria muito disseminar realmente como algo a ser trabalhado e deixar de ser mito? O que você considera? Eu penso que assim? a gente não deve deixar que a bateria seja colocada como um vilão num cenário em que ela na prática não é. Na verdade, ela é um mercado que
está caminhando, é um mercado que envolve você primeiro, e montadoras sérias de carros estão comprando minérios para baterias que são certificados, que não tem nenhum tipo de problema na extração, e na sequência colocam nos carros, sempre buscando aumentar a eficiência com baterias menores e mais autonomia. Depois possuem processos de reciclagem, que são processos que vão reintegralizar toda uma bateria, e você, antes até dessa reciclagem, consegue reaproveitar ela. Então eu acho que a gente tem que enxergar, como do mesmo jeito aconteceu com os celulares, que a gente tem um mercado que está sim sendo desenhado com cautela, e uma cautela que envolve desenvolvimento, envolve tecnologia, e aí, além disso tudo que eu falei, a gente falou muito de BioID, porque a BioID está bem em evidência no Brasil, não dá para negar. Ela tem estudos, e na verdade estudos não, já tem carros que logo estão entrando em série, que são com baterias de sódio. E na sequência a gente tem tecnologias que vão ter essas baterias com minerais menos nobres, menores. Então a gente começa a desenhar um cenário que ele é interessante. E aí, entre outras questões de extração e tudo, que você consegue desenhar um ciclo que a gente está em São Paulo. Você tira boa parte do barulho, você tira boa parte da poluição do interior, você aproveita uma energia gerada pelo sol, que você tem abundância no Brasil, e carrega o seu carro. Então, eu penso que a gente tem que tirar um pouco de rota esse argumento que é usado muito contra o carro elétrico. É justamente porque você tem um cenário em que ela sim vai ser uma situação comum. Não vou negar, tal pessoa teve um problema, outra pessoa teve uma situação, teve que fazer um reparo que foi por um dano, que foi por algo que a garantia não cobriu. Esse ponto da tecnologia, ele sempre existiu. Sempre existiu, eu comprei o televisor que ele é de uma tecnologia inédita, sempre existiu. Mas não dessa forma como ele é posicionado, como se assim, a Mercedes com modelos que vão de EQA, EQB, EQC, EQE, BMW que tem i3, i4, i5, i7, ix, como se todo mundo tivesse errado. E a gente no Brasil, a tecnologia nesse momento que ela está chegando, ela é muito posicionada como se... Não, tá todo mundo errado, vamos desenvolver algo aqui agora que é totalmente inédito e que não é... Calma, até porque, e aqui eu trago um outro ponto, já me estendendo, né? Se você parar para pensar, fábrica de motores de BMW, de Audi, são fábricas históricas. Se existissem soluções muito melhores que não envolvessem eles mudarem toda essa fábrica como eles estão mudando, com certeza eles seriam os primeiros a olhar para isso. Porque mercado financeiro, mercado capitalismo, a gente sabe como é que funciona. Se tiver uma solução muito melhor, ninguém vai, vamos mudar tudo, vamos gastar, não tem muita lógica. Então eu acho que essa questão de baterias como um vilão, ela não deve se enxergar dessa forma. Nem tudo é perfeito, mas não da forma como o pessoal tenta propagar. Okay. Não, a Marina colocou bem essa questão de mitos e verdades, que às vezes a pessoa coloca algum ponto do carro elétrico para falar, entre aspas, mal do carro elétrico, mas ele esquece que numa combustão acontece o mesmo problema. É igual você fez o paralelo do motor com a bateria, né, do combustão, Sim. que acontece o mesmo problema, e todos os problemas são conhecidos, mas é o desconhecido que gera a insegurança, né? A gente até entende a pessoa quando fala e tenta trazer isso para o consumidor, porque os problemas da combustão todos nós já conhecemos, já é conhecido de todos, né? E o que gera insegurança é o novo, né? Mas basicamente o que acontece? Falar, pode pegar fogo, mas pode pegar fogo no seu combustão, né? Pode. E o que mais, né, inclusive, você não vê as pessoas divulgando que pegou fogo num carro a combustão, mas pega só todo dia fogo num carro a combustão. Claro. Aí quando pega fogo num carro elétrico, fazem aquele carnaval todo, né? Né? Mas assim... Eu acho que a gente não pode negar que uma bateria de íon, de lítio, ela realmente, se pegar fogo, ela tem uma combustão maior. Eu acho que isso é uma verdade. Só que você tem um treinamento de bombeiros que começa a caminhar, principalmente em países que vendem mais elétricos, e vai caminhar aqui no Brasil com toda certeza, começa a caminhar para você não ter grandes problemas, ao mesmo tempo que começa a caminhar para você ter proteções dentro dela, e existem casos em que você tem a bateria e dentro circulam um líquido, eu não me recordo qual era a marca, mas que em caso de alguma combustão, o líquido... A Porsche. A Porsche, né? Isso. Ele próprio líquido, ele faz com que a combustão não ocorra. Então, você desenha um cenário que, como eu até falei antes, você tem uma evolução para a longo prazo você deixar de ter um problema.
Exatamente, carro a combustão tiveram casos de fogo, ao mesmo tempo que se você pegar instalações industriais, você lidar como apagar e tudo, é natural de um produto que chega. Então eu diria que também tá longe de ser uma coisa... Eu estava conversando com a Marina, né? E assim, os carros são extremamente seguros, né? Tem sistemas que controlam temperaturas, né? Tanto o carregador também é super inteligente também, e o carro também é super inteligente, né? O que não pode abrir mão é igual você estava falando com relação à instalação da sua casa, é ter profissionais de qualidade para poder fazer a instalação do carregador. Que é a mesma preocupação que você tem de fazer a instalação de um ar-condicionado. Sim. Né? De qualquer outro produto que puxa uma carga maior, você tem que ter o cuidado. Então, acaba não mudando muita coisa, né? Com certeza. Para você instalar um ar-condicionado na sua casa, você não vai chamar um profissional desqualificado. É a mesma coisa para instalar um carregador de carro elétrico. Então, o ponto tá mais por aí, né? E nessa questão, é só você pegar número de vendas, né? Pegar um país como a Noruega, por exemplo. A Noruega, se eu salvo engano, hoje ela emplaca de carro 0 km 80% ou 90% de elétricos. China, o mercado chinês, o número de vendas de elétricos a cada tantos carros vendidos é coisa de 30%, 40% são elétricos. Tá? Não sei se você tem essa informação, mas eu recebi uma informação que o carro a combustão já está mais caro que o elétrico na China. Não sei se você tem essa informação. Ele é porque na China você compra a placa. Na China você, além de comprar a placa, você tem um custo maior de rodagem e você tem incentivos lá, né? Mas se o problema de combustão fosse uma coisa assim, já teria todo mundo parado. Já seria uma catástrofe. Se você pensar uma fábrica da Tesla, a Tesla botou quantos carros na rua no passado? Mais de 1 milhão, mais de quase 2 milhões ali. Se esse fosse um problema assim exponencial, com certeza o jogo já teria mudado por completo. É a companhia mais valiosa, né? Então não tem muito assim. No mercado. Não tem muito. E aí a gente traz para outro ponto que as baterias, elas estão presentes no teu relógio, no meu relógio, no fone, no celular. Quantas vezes você viu um celular explodindo? Tem tal caso. Exato, tem tal caso. Então não é dessa forma como é colocado. Mas vale o recado para que realmente a segurança sempre aumente, as montadoras façam produtos melhores, as fábricas de bateria melhorem a qualidade. Eu acho que é interesse de todo mundo que tenha cada vez mais segurança, cada vez mais avanço, né? Só mais uma pergunta aqui pra você. Pode fazer. Que eu sou aquela, tenho mais uma pergunta, né, Marcos? É sempre assim, né? A Marina é inimiga do fim, Matheus. A gente fica aqui, se deixar, 2 horas de papo. Para fechar esse assunto todo, o que você considera hoje, sendo convidado por todas as montadoras, para os lançamentos que você tem acompanhado no mercado, o que você está entendendo que está sendo ou que ainda é os grandes desafios das montadoras dentro desse universo todo dos elétricos, nesses lançamentos, ou nesse pós aí que está chegando, nesse dia a dia e nesse futuro? Qual é o desafio que você acredita que as montadoras estejam passando ou que elas ainda vão passar para fazer essa disseminação dos elétricos para o mercado como um todo? O que a gente percebe é que existe um desafio grande de você conseguir equalizar custos, né? Você trazer um carro realmente por um preço que ele seja competitivo, que ele seja interessante, você conseguir trazer uma bateria por um preço que seja bacana para você, porque consequentemente um preço de um é atrelado ao outro, né? E ao mesmo tempo uma infraestrutura que vem aumentando, né? E até aqui em São Paulo, abriu os aplicativos que a gente tem para procurar carregadores e é uma infraestrutura, já é tranquilo. Hoje a gente tem carregador aqui no prédio ali e tal. Então eu acho que existe um caminho que é custo com infraestrutura e por consequência, né, a gente entra naquela questão de você ter um aumento de energia sustentável, porque você tem que ter um aumento de energia, de geração de energia, né, e isso sempre, né, porque a evolução passa por gerar mais energia elétrica, não tem como não gerar mais energia elétrica. Então eu acho que essa equação custo, geração de energia e também de você... Qual era o outro ponto que eu tinha trazido? Que eu perguntei para você foi dos desafios, né? Dos desafios das montadoras em si. É o custo do carro, né? A questão de geração e infraestrutura. De energia e infraestrutura. Eu acho que a gente passa por pilares que são essenciais e aí o consumidor, como a gente já mesmo falou, ele vai testando o produto, ele vai vendo se ele gosta, se ele não gosta, se ele tem aderência. E é aquela coisa, né? Mesmo os que menos têm, eles partem para produtos híbridos, né? Que são produtos que eles já têm uma experiência de elétrico, começam a gostar cada vez mais, né? E daí muitas vezes partem para o elétrico ou se mantêm num híbrido a longo prazo, também rodam na cidade sem emitir carbono no trânsito urbano, também é bacana, né? Então eu acho que as montadoras elas olham para isso. Legal.
Muito bom, muito bom. Adorei o papo, Marina. E você? Nossa, eu ficaria aqui mais um pouco. Pra variar, né? Matheus, quero te agradecer por esse papo aqui. Muito bom ter você aqui com a gente falando sobre a sua experiência com os veículos, sua experiência em carregamento também, em infraestrutura, né? Acho que a gente trouxe aqui um apanhado legal, né? Do como é ser proprietário de carro elétrico, como é viver uma viagem de carro elétrico. Trouxe bastante retribuição aí. Espero que a gente... Eu agradeço. O consumidor... E a vivência que ele tem com todas as marcas, né? Isso que é incrível, porque a gente vem trocando ideia com pessoas que convivem muito com uma marca, convivem muito com uma outra marca. E o Matheus, assim, ele... Você tá com passaporte carimbado, tipo, já tá indo pro segundo passaporte aí, provavelmente, Aí, até mais. E Marina, o que eu vejo, pelo menos com aonde eu circulo, né, que o consumidor ele já considera um elétrico como seu próximo carro. Isso é legal. Isso já é um avanço grande, né? Você não vai acreditar, Matheus, mas assim, eu já peguei motorista aqui em São Paulo, de Uber 99, que te conhece. Ah, eu peguei um hoje. O cara entrou assim, ele falou, você não é o cara do YouTube? Eu falei, pelo jeito. Não, e... Não, eu falei, caramba, eu tô num carro elétrico. O cara falou, pois é. Falei, nossa, eu trabalho numa empresa de veículos elétricos. Aí ele falou assim, eu sigo aquele Matheus lá de Curitiba, lá, que fala sobre veículos elétricos. Eu falei, caramba, olha isso, meu, que legal. Não, e tem uma outra coisa que acontece comigo também, as pessoas me mandam um vídeo do Matheus. Olha, você viu o que ele falou? Eu vi, né? Por um acaso eu vi, né? Por sorte eu vi. Muito bacana, muito bacana, muito bom. Obrigada, eu só tenho a agradecer Matheus. também, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, e também obrigado por toda essa parceria, né? Tem sido muito legal em todos os aspectos, porque além da gente ter uma parceria, eu consigo levar para o consumidor, né? Um tipo de carregador, eu consigo levar uma situação, como que é um sistema de monitoramento ali de recarga, como foi uma instalação, né? Então eu acho que, além disso, sabe aquela coisa que você não faz as coisas sozinho no mundo? Você tendo, a gente tendo um ou outro, a gente consegue justamente poder levar para o consumidor, que é a pessoa final, né? O seguidor, a novidade que sozinho eu não conseguiria, né? Como é que eu vou trazer vários tipos de... Vou comprar um carregador de cada marca, vou mostrar, então eu acho que isso é muito bacana, então eu também só tenho a agradecer. Eu quero contar a história como eu cheguei no Matheus, foi muito engraçado, né, cara? Foi muito engraçado. Isso foi engraçado mesmo. Um dia antes do Vela do ano passado, recebi um vídeo do Matheus, né? E o cara falou assim pra mim, você precisa conhecer esse rapaz, cara, você precisa trazer ele pra Guinvi, de alguma forma, dá um jeito de falar. Aí, tava ali no Vela, olhando ali o Instagram, né? Falei, ele tá aqui. Mandei mensagem pra ele na hora, né? O Matheus respondeu, falei, vem aqui no instante, a gente bateu um papo. Tipo assim, como é que você conseguiu meu número, você lembra? Pelo Instagram mesmo. Mandei mensagem pra você na hora, no inbox ali do Instagram. É verdade. Você me respondeu e a gente se filmando, eu falei, deve querer alguma coisa legal comigo, né? Me ligou uma vez, eu falei, eu vou lá então, já vou. Né? Não, acho que eu pedi o seu telefone pra alguém, acho que alguém me passou o seu telefone. Não sei, porque eu te liguei, né? O Zeno tava lá. Não, mas não era o Zeno que passou o telefone. Alguém que passou o telefone, sei lá. Mas ser. eu te liguei na hora, a gente foi lá. Eu lembro. Chamei a Marina, falei, Marina, tá com o saco preto na cabeça desse rapaz novela, aí. Né? Comecei novela, lembra? Chamei você, falei, Marina, conversa com ele aqui, vamos tentar. Eu tava começando a fazer assim, no meu tempo, parece que foi uma eternidade, porque... A evolução, né, de criação de conteúdo foi e melhorar, mesmo, te acompanhar. Conseguir, assim, trazer um material mais bacana e mais conectado com o público, tudo isso melhorou muito desse tempo, então foi algo bem bacana. A nossa presença ali no Vela, né, lembra do tamanho do que a gente tava... Tava lançando a Academy, né? Tava lançando a Academy. Umas telas e tal. Mas vocês vão estar agora também, né? Na Intersolar. Na Intersolar, legal. Exato. Galera, é o seguinte... O Matheus, ele é nosso embaixador, como a gente comentou aqui. E para quem não segue ele, por favor, ele tem benefícios com a gente. Então, vale também, né, Matheus? De vez em quando você comenta lá sobre os benefícios, os seus vouchers, os cupons que ele tem de desconto no nosso e-commerce, na Academy. Então, para quem não segue... Soma. Oi? O cupom soma, o cupom Electricar BR exatamente. Soma. Ele soma em todas tem promoção no Pix. Exatamente, soma em todas as promoções que a gente tem dentro do e-commerce. Então, olha, isso é uma vantagem muito legal em relação ao mercado.
E fica a dica, né, Matheus? E fica extremamente competitivo. O mais legal de tudo, né, é que você pega um portátil, muitas vezes, um carregador, o de vocês primeiro segue todas as normas, é uma coisa super positiva, e depois, né, esse portátil, ele é super competitivo em preço. Então eu falo, não, compra esse produto porque esse produto, além de ser de um parceiro que eu confio, de um parceiro sério e tal, é um produto que, se você comparar o preço, tá mega dentro do mercado. Então isso também é uma coisa bem bacana, né? O cupom é EletriCarBR mesmo. Então o pessoal lá EletriCarBR, quiser usar, exatamente. é isso. E a rede social dele também é EletriCarBR. Então, EletriCarBR. mais uma vez, Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente agradece a sua parceria aqui também, ter vindo até São Paulo e ter participado aqui com a gente do podcast, né, Marcos? A gente estava tentando trazer ele já há algum tempo, né? Que bom que deu certo na primeira temporada. Deu certo hein, na né? primeira temporada, exatamente. Foi ótimo. Obrigada mesmo, viu? Tá bom, Matheus. Obrigado de novo. Perfeito, E... obrigado. Marcos, Obrigado, Marina. ótima parceria Vamos mais lá, uma vez. Vamos gravar antes do Baby Do chegar. Baby chegar. Gente, fica a dica aí então. Assista e siga o Matheus com a gente. Estamos sempre no Spotify, estamos sempre no YouTube, nas nossas redes sociais com cortes. Deixe dicas, deixe perguntas, questionamentos. A nossa curadoria está sempre lá para atender vocês. E quem que vocês gostariam de estar vendo aqui também, né? Porque estamos já com a leva toda da primeira temporada e com os convidados bem organizada, mas está vindo na sequência novas temporadas e tendo novas pessoas aí pela frente, a gente faz o convite para vir para cá, né, Marcos? Deixa a dica aí, deixa aí o nome do isso convidado aí. que você quer ver aqui. Isso aí. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.